Bom dia, igreja. Bom dia. Que a santa paz de Jesus seja com vocês. Amém? Amém. É um prazer revê-los. Obrigado pelo convite da irmã Ana. Já faz uns meses já, tá? Já tem quase uns 5 meses por aí de convite. Pode deixar essa luz acesa que é melhor. Isso, pode deixar assim, que aí capeta a melhor imagem. Muito bem, bom dia para a igreja, graça e paz. Bom dia a todos os amigos do canal Voz Ativa também, da TV Advir, aí em Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus possa abençoá-los também. Essa gravação está sendo gravada, depois posteriormente postada no grupo da igreja. Aqueles que desejarem me acompanhar pela rede social, o canal chama Canal Voz Ativa e coloca meu nome, Daniel Martins. Lá você poderá acompanhar mais de 1.050 vídeos ali. Já temos quase 2.000 inscritos no canal, e aí você pode compartilhar essa mensagem. Está sendo hoje gravada, mas amanhã vamos estar numa outra igreja, a gente faz ao vivo, e na maioria das programações são gravadas, mas em alguns momentos que tem assim, uma conexão melhor, a gente faz ao vivo também. Deus abençoe a vida de vocês e que Jesus possa ser o centro da nossa vida e da nossa casa. Amém? Gabriel, pode pôr o tema na tela, por gentileza? Hoje eu quero falar sobre, que na verdade não é segredos, né? Mas segredo para uma família feliz. Será que tem um segredo da família feliz? Será que de fato todos podem ser felizes ou não podemos ser felizes? Porque a gente sabe que existem muitos contextos de coisas por aí que existem, onde as pessoas estão tentando ser felizes. Mas o que é de fato a verdadeira felicidade? Nós vamos entender isso hoje dentro da palavra de Deus. Mas antes de a gente dar prosseguimento, nós vamos curvar nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Obrigado por estarmos aqui, revendo os irmãos, revendo os amigos, conhecendo novos irmãos e novos amigos também. Que a graça do Senhor e a comunhão do Espírito de Deus possa estar sobre cada vida presente. Perdoa, restaura, nos dê a tua graça, a tua paz e o teu perdão, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Então vamos aqui para algumas imagens, para a gente entender o conceito de segredos de uma família feliz. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7. É um texto conhecido, mas aqui vamos entender a questão da formação do ser humano. Gênesis 2, verso 7. Eu vou até pegar aqui o microfone aqui e vou pedir para o irmão Sebastião me ajudar aqui. Se você quiser ler a Bíblia, tá? Tem alguns textos da Bíblia, ele vai passar o microfone e você aí vai poder ler para sua voz sair aqui melhor. Gênesis 2, verso 7. Quem encontrou, leia por gentileza esse texto. O que diz aí na sua Bíblia? Lá no comecinho, lá no começo, Gênesis 2, 7. Hoje eu quero ver participando. Por quê? Pode ler, Jane, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Obrigado. Perceba que Deus nos criou o quê? Da onde? Do barro. E do barro que Deus colocou em nós? O sopro, o oxigênio. Nós passou a ser um ser vivo. Então nós somos um ser vivo aqui. Somos alma, pessoa. Então Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. O texto a seguir, Gênesis 1, 27, está aqui na tela, diz assim, ó: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tanto o homem quanto a mulher foram criados diretamente por Deus. A pergunta é: a mulher veio de qual parte da costela do homem? Direita ou esquerda? Vamos entender isso hoje na Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24. Próxima pessoa, lê para nós, por gentileza, Gênesis 2, 18 até o verso 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo,
todas as aves do céu, trouxe aos homens para ver como ele se chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu, todos os animais selváticos, para o homem. Todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idôneo. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e a fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e a lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o 24? Muito bem. Então, vamos lá. Como que Deus criou o homem, a mulher? Da parte da costela direita ou da costela esquerda? E aí, já pararam para pensar sobre isso? O verso que o irmão acabou de ler, está falando que ela foi criada da direita ou da esquerda? Então Deus fez um sono cair pesado em Adão. Tirou uma das suas costelas. Foi a primeira cirurgia que ele fez. Ali ele criou a mulher perfeita e colocou no jardim do Éden. Segunda pergunta. O que cobria o corpo de Adão e Eva? Vocês lembram? O que cobria eles? Uma veste de luz, que era a glória de Deus. Então essa veste de luz cobria eles. Então não existia pecado. Correto? O pecado começou onde? No céu. Com aquele que foi criado por Deus. Deus criou um anjo perfeito. Mas aí corrompeu e veio para a terra, levando um dia o casal a pecar contra Deus. Já no capítulo 3 de Gênesis já descreve todo o contexto histórico. Não vou ler aqui, mas você já sabe da história. Então, Deus criou o homem, criou a mulher da costela, criou o homem do barro. Um casal perfeito para ficar ali. E aí, quando chegamos aqui no capítulo 2, verso 24, diz: a união matrimonial é vista como uma só carne, entre um homem e uma mulher. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Fica bem claro para nós e para a sociedade que quer dizer que formação de duas pessoas formam uma família, mas não formam. Deus criou homem e mulher. E aqui diz claramente, se tornou uma unidade profunda espiritual. Ele lembrou e criou o quê? Uma família, companheirismo, união em família, crescimento mútuo, compromisso permanente. Hoje existem pessoas que moram sozinhas. Tem alguém que mora sozinho aqui hoje? Sua irmã Jane? Ou seja, talvez você já foi casada, está separada, ou viúva, não importa, mas você é a família. Se é só você com seus filhos, você é você só, você é uma família. Pode ser mãe e filhas, ou pai e filhos, mas você é uma família. Então a família é constituição de quem? Divina, não é humana. Por mais que as leis tenham mudado as coisas, mas o casamento começou lá no Éden. Deus formou tudo perfeito. E aí, aqui nós vemos esse casal, né? Obviamente aqui um exemplo para ilustrar a importância de uma união dentro de uma configuração da palavra de Deus. Não como uma coisa qualquer que o mundo coloca por aí. O lar é um ambiente natural, mais próprio para que floresça, frutifique a alegria. Não podemos viver sozinhos. Existe um escritor que diz o seguinte: ninguém é uma ilha sozinha. E de fato é isso. Nenhum ser humano vive só. Todos precisam de todos. Pergunta: isso é uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. Por mais que a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem, mas é necessário confiar. É necessário dar uma credibilidade, porque o ser humano falha, mas Deus não falha. Em 2 Timóteo 2,13, se não estiver me enganado, lá diz o seguinte: Deus é fiel para com a gente, mesmo que se eu e você formos infiéis para com Ele, Ele sempre será fiel para comigo e para com você.
O título da mensagem é Segredos para uma Família Feliz. Existe alguma família nesse planeta Terra perfeito? Existe alguma família que não tem problema? Alguém diz assim, olha, a minha conta bancária está ok, meu emprego está ok, o carro que eu tenho pode ser antigo, do ano está ok, minha saúde ok, o armário de alimento cheio, ok, as roupas que eu quero usar ok. Será que tudo isso é sinônimo de felicidade? Isso faz parte. Porque quando a gente vai para Mateus 6, 25 a 34, o que ela fala? Deus cuida das aves, cuida das plantas de uma forma geral, cuida dos animais selvagens, e não vai cuidar de mim e de você? Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a família é uma instituição divina, não do homem. Bom, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. 70 anos de união desse casal. Obviamente, conhece casais aí que vivem há mais de 50 anos juntos? A gente vê muito isso na revista Adventista, né? Casais que estão comemorando boda de ouro, boda de prata. Então, um casal que já está há mais de 50 anos juntos. Mais de 40? 60 anos. 60 anos não é 6 dias, nem 6 anos. É uma história. Muita coisa. Muitos altos e baixos. Mas está aqui como exemplo. Então, imagina outros por aí. Bom, esse casal aqui, Manuel e a Maria, eles receberam uma homenagem esse ano, lá no Ceará. Estão vivos até hoje, tá? Mas eles já estão 84 anos juntos. Depois no final eu posso passar o link para vocês, para a Jana colocar lá no grupo, vocês verem lá, tá? Esse casal está vivo. A cidade já vive 84 anos juntos. Já esse outro casal aqui, ele já faleceu. Assim que ela faleceu, ele faleceu na sequência. Mas a união deles duraram aí 73 anos. Aí não descreve a família, os netos, mas imagina um monte de filhos, netos, bisnetos, trisnetos, assim por diante, né? Tataraneto, quadrineto, sei lá, assim por lá. Mas, por paradoxal que pareça, não é difícil alcançar a felicidade conjugal. Absolutamente. A frase sugere que, embora o casamento possa parecer complexo e cheio de desafio, daí ao paradoxal, a felicidade a dois é uma verdade, é um objetivo atingível. O que faz um homem e a mulher viver por tanto tempo? Seria apenas, às vezes, um brigar e o outro ficar calado? Seria isso? A gente sabe que, muitas vezes, tem que haver a palavra ceder. Por um lado, hoje nós temos o grupo feminista, eu não concordo. Por outro lado, o grupo machista, também não concordo. Quando Deus criou Adão e Eva, era para ficar um em cima do outro ou no mesmo equilíbrio? O que vocês me dizem? Com equilíbrio, mas na realidade, no século que estamos vivendo hoje, é diferente. Conheço pessoas que eu já estive trabalhando com ele na missão. É um pastor amigo meu que, quando a gente estava fazendo visita, aí a esposa dele ligava para ele, não vou dizer de onde, porque é bem perto da igreja de vocês aqui, e ela então falava: fulano, onde é que você está? Estou em tal lugar. Eu falei: Daniel, vai lá resolver isso para mim. E ele tinha que ir rapidamente para casa para atender ela. Desculpa a palavra, como se fosse você chamando um cachorrinho para casa. É a maneira que ela age com ele até hoje. Nunca provei, mas também nunca falei nada. Eles já são um casal adulto, experiente, maduro, tem filhos, tem netos, sabe o que está fazendo. Mas ao meu ver, isso não é legal. Nem para o homem, nem para a mulher. Deve ter equilíbrio. Então o ceder é que vai ajudar o casal a caminhar. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Qual a razão de tantos fracassos? Evidentemente, falta de diálogo. Está aqui, ó. Evidentemente não se trata de uma razão, mas de alguns dos quais comentaremos. Sócrates, né, quando ele estava ali com sua esposa, ela queria falar muito em sua cabeça. Sabe o que ele fazia? Ele se orientava pelos pensamentos do dia, pelas cargas que ele tinha,
pelas as dificuldades que ele tinha, e ali ele chegava em casa e falava: vai acontecer uma tempestade depois da trovoada, ou seja, depois de muito falar, ou seja, ela descarregava o que ele tinha para cima dele e vice-versa, e não havia diálogo. Então, por isso que ele orientou que os pensamentos, tal, os problemas, as dificuldades que ele passava ao longo do dia, aquilo passava para ela. Lincoln realizava a viagem, ele se recusava a voltar para casa. Sabe por quê? Por causa da amargura. E quando chegava em casa, a mulher descarregava um monte de coisa para ele. E às vezes ela vinha da forma que ela estava durante o dia ao encontro dele. É como se fosse alguém hoje que não é cristão, chegar em casa e encontrar uma mulher toda desarrumada, e aí ele olhar para ela e dizer assim: onde é que eu fui arrumar isso? Entende? São essas coisas que acontecem, ou vice-versa também. Não estou dizendo que a pessoa não deve se cuidar, deve se cuidar sim, mas isso é o que Lincoln passava. Outros pensam que a riqueza da construção social garante a felicidade da casa. Isso é parte, como eu já disse em Mateus 6, verso 33. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Quando me convidaram para falar sobre esse tema, eu até tentei assim, vamos falar um tema diferente, porque hoje falar sobre família, aqui nós temos quantas famílias na igreja? Levanta as mãos para a gente ler. Quantas famílias temos na igreja? Temos aí quase umas 20 famílias por aí. Cada um tem a sua realidade na casa, correto? Com seus filhos, talvez com seus netos, não sei, com seu marido ou sem marido, não importa, mas cada um tem a sua realidade. Eu na minha casa, eu esposo da filha, outros ali e tal, mas eu fico pensando o seguinte: como que é a realidade de cada um no dia a dia? Só Deus sabe. Entre quatro paredes, é só Deus e o casal que sabe. Por mais que a mãe possa chegar a aconselhar, a outra aconselhar, pode ter encontros de casais, que o pessoal vai lá, participa, sai encantado com tudo aquilo que os pastores da associação trazem, da união, divisão, ou da associação geral, ou palestrantes especializados na área, vêm falar sobre o assunto. Ali é momentâneo. A realidade na casa é outra realidade. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Quem trabalha com contabilidade, com dinheiro, você vir falar, dar uma palestra é uma coisa, a prática é outra coisa. Então, enquanto os casais ajudam. Mas é no dia a dia do casal e Deus é que vai ver a realidade de cada um que vai poder avançar. Donald Trump tinha muitas intrigas com sua esposa, que era Ivana Trump. Não vou entrar nesse método, mas eu tinha muita briga no passado. As constantes separações de pessoas famosas por aí. Você conhece pessoas no comum do dia a dia que têm separado? Conhece? Muitos por aí. Casais que viveu há 10, 20, 30 anos, por uma coisa separou. Às vezes por incompatibilidade de bens, às vezes porque de repente a mulher encontrou um outro mais novo, o homem encontrou uma pessoa mais nova, e vice-versa. E às vezes, porque não gosta mais do outro, cada um quer seguir o seu caminho. Aí, se dizia um pastor amigo meu, Rubens, ele falava o seguinte: Daniel, se você está com uma esposa e você sai de uma, você vai para outra, você vai arrumar o mesmo problema. Então continua com essa até que a morte separe. Você vai sair de um problema por sentar no outro. Ou pior, hein? Talvez também. Então hoje em dia é muito comum. Eu conheço pessoas que já foi casada primeiro, segundo, terceiro relacionamento agora. Pessoa nova, tem 43 anos de idade. Mas cada um. Aí vem as questões dos casamentos, né? Quando se separa, não pode casar, tem que ficar sozinho, ter outro encontrar, já uma outra polêmica na igreja. A gente vê pessoas da igreja casando novamente, não vou entrar nesse mérito. Mas a Bíblia diz que só autoriza o novo casamento quando há caso de adultério, ou que a morte separa. Aí cada um analisar você e Deus, mas a Bíblia aconselha sobre isso. Imaturidade também, falta maturidade no casal. Mas aqui vocês percebem que ao mesmo tempo que a gente está falando, também falta uma coisa principal na vida do ser humano. Quem falta?
Deus. Por isso que entenda isso não como palestra, como um sermão para a minha vida, para a sua vida. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Se Jesus não for o centro da nossa vida, nada avança, nada vai adiante. Por isso que há muitas decepções, há muitos problemas, há muitas confusões por falta de Jesus ser o centro da vida da pessoa. Agora aqui, 6 sinais de imaturidade: mudança de comportamento frequente, acomodação, falta de proatividade, descontrole financeiro, irresponsabilidade nos relacionamentos, impulsividade nas decisões e dificuldade de manter relacionamentos. Eu acho que o grande problema hoje seria o financeiro. Quando se fala de dinheiro, um com o outro aí, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Quando os dois têm a mesma sintonia, aí as coisas andam melhor. Isso aqui é o filme Titanic. Mas no filme, não sei se você vai prestar atenção no filme, mas numa parte do filme que eles não contam. Enquanto estava uma senhora ali para ser salva pelos demais barcos, estava o marido dela, que é esse senhor aqui. Ó. E aí, o pessoal chamando ela para ela entrar no barco, ela falou assim: eu sou com meu marido há mais de 50 anos. E por que agora eu vou entrar no barco e ele não? Então, eu vou preferir morrer junto com ele. Esse ano morreu. Não sei se você já assistiu esse filme, já pensou nessa cena, mas essa história aqui é real. Ela morreu, ele e os dois juntos. Onde ia um, o outro ia junto também. Significa que o casal deve andar em harmonia um com o outro. Não pode andar em desarmonia. Ou seja, quando Jesus estiver no centro, aí está o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é Jesus Cristo andando comigo, com você. A maturidade leva a briga entre casais. Um pode ficar lá e aí haver discussões e fica o outro. Logo adoece, tanto um ceder o outro e parece que tudo bem. Então é necessário ser humilde e simples e entender de que um precisa do outro. Não há como aquecer se dois não estiverem juntos, certo? Aí as pessoas pegam aquele texto lá de Eclesiastes 4, 9 e 10 dizendo que ali está falando de homossexual. Está falando o quê? Está falando de amizade. E você pode aplicar também para casais. Então a gente tem que entender o contexto do texto das coisas. E o mundo secular hoje em dia está tão comum o seguinte: ó, conheci aqui a Maria, gostei dela, vamos juntar aqui os panos e vamos morar junto. Se der certo, a gente casa. Se não der, cada um segue o seu rumo. Ou quando casa, casa de forma contratual. Ou seja, cada um vai ter as partes. Ó, eu casei aqui, então a gente casou com 50 mil reais. Então, não deu certo, você segue com 25 mil, eu segue com 25 mil. É assim que os casamentos de hoje. Não é aquele casamento que, como os pais falavam, casa até que a morte os separe. Não é como casamentos arranjados no Oriente Médio. Pega uma jovem de 12, 13, 14, 15 anos e promete para um senhor de bem idade para se casar. Não é isso. Embora isso lá atrás funcionou. Antigamente os namoros, como vocês sabem aqui, os mais jovens, né? Você sabia que os namoros eram o quê? A moça de um lado, o pai no meio, ou a mãe e a moça na ponta, e vice-versa. E mal pegava na mão, só depois que casava. Hoje em dia, 5 minutos de conversa, o camarada já sai com a mulher, já leva ela para algum local para ir, executa o serviço e está tudo certo. Depois, ó, estou grávida de você, não, aqui foi só uma aventura, só que vamos. Nunca teve tanto caso de pensão como agora. Nunca teve um estatuto do adolescente de 1910. De 1992 para cá, que é onde ajuda os jovens a dizer o seguinte: ó, se você, mãe, bater em mim, eu vou chamar as autoridades para você. Aí vem um conselho tutelar, que é nota 0, não vou entrar em mérito, mas um conselho tutelar que não vale para nada, só para destruir famílias. Mas está lá. Em algum momento ajuda, em outra parte, grande parte não ajuda. Porque a educação começa onde? É em casa, a escola apenas continua. E aí, falta o quê? Diálogo com o outro. O que leva os casais a brigar? 10 coisas básicas está aqui. Ó. Primeiro, celular. Agora eu quero perguntar aqui: quais das mulheres aqui que é ciumenta? Você não precisa falar, só levanta a mão se você quiser. Então isso não é bom. Dinheiro, educação dos filhos, evitar discutir a relação, frequência do sexo, gosto alimentar, intromissão da família, do pai e a mãe, tarefas domésticas e trabalho. Ou seja,
O homem também não vai pegar a mãozinha se ele ajudar a esposa a lavar a vasilha, passar um pano na barriga e vice-versa. Eu conheço homens por aí que chegam em casa, mulher, dá isso, dá aquilo, e aí ela não vinha assim. Eu aprendi que idade 9 anos de idade, só morava eu e minha mãe, a gente já fazia comida, a gente já fazia as coisas. Então, fico parando e penso o seguinte, hoje, eu tenho idade de 48 anos hoje. Se eu fosse solteiro, obviamente, sabia me segurar muito bem. Mas, a gente ajuda um outro dentro de casa com alguma coisa. Embora não tenha criança pequena, todo mundo já é adulto, mas temos que ajudar. Então, o ciúme não é bom, nem para o homem e nem para a mulher. Então, fala o seguinte, você é produto meu, ou vice-versa. Ninguém é produto de ninguém. Você pertence a Deus. Foi comprado pelo sangue de Cristo. Então não venha com essa ideia, com essa filosofia, com essa ideologia de Jesus. Você é produto meu. Aí separa, aí fica caçando a mulher como se estivesse caçando um animal. E depois vai lá, acontece a matança, como muitos homens fazem por aí, ou a mulher faz com o homem. Para você jovem que está solteira, avalie bem com quem você está se relacionando, para depois não ter decepção diante. Ah, porque ele é bonitinho, olhos verdes, tem uma boa fala, ele tem um veículo. Não vá nessas conversas. Você tem que avaliar se ele trata a mãe ou o pai bem, aí você vai saber se ele vai tratar bem você durante toda a sua vida. Esses são conselhos que eu aprendi lá atrás. Claro que no dia a dia do casal tem hora que eu faço o seguinte, começo a falar demais, deixo falando sozinho e sai fora. Justamente para não gerar contendas. E depois, quando todo mundo se acalma, tá tudo certo. E ele se resolve numa boa. Essa é a melhor receita, a melhor dica que eu falo. Quando uma mulher começa a falar demais, deixa ela falando sozinho, sai para lá, depois você volta, todo mundo se acalmou, conversa, tudo se resolve. Porque se levantar a voz, vai causar confusão. Por exemplo, quando eu falei da história de Sócrates ali, o que ele fazia? Ele usava uma garrafinha de água na boca. Enchia a boca de água e deixava de falar. Depois que o certo acalmou, cuspia água fora, está tudo certo. Essa é a melhor receita. Bom, sem dúvida, expressa muita sabedoria aquele provérbio espanhol que diz: no casamento é preferível a pior tormenta ao naufrágio. Ou seja, a melhor coisa é o silêncio do que causar um naufrágio, causar uma confusão que pode gerar agressão física e vice-versa. Como eu falei, não concordo com machista nem com mulher feminista. E assim como não concordo também com agressão física também de homem e vice-versa, de homem para mulher ou de mulher para homem. Mas no meio cristão há muito isso comum. Conheci pessoas que na igreja era líder e as crianças, a esposa da igreja ficavam felizes. Porque um dia falou para nós o seguinte: estou contente porque aqui na igreja ele é um santo. Mas quando chega em casa, vira um demônio. Bate na gente, esculacha a gente, faz um monte de coisa. Isso não é agradável. Deus não criou ninguém para ser saco de pancada de ninguém. Deus criou para cada um cuidar do outro com atenção, com amor, com equilíbrio. Quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5, 22, 23. É amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então deve ter equilíbrio. Se eu sou uma pessoa nervosa, fica calado. Se eu tenho um pavio curto, fica calado. E aí se esfria os ânimos e depois conversa. Claro, a pessoa tem que dar motivo, mas nem isso também é motivo de querer causar uma confusão ou uma tempestade para o naufrágio. O primeiro passo para a solução: crescer emocionalmente. Procure psicólogos, pessoas especialistas na área, pessoas cristãs, tá? Para aconselhar como deve ser o procedimento. Coloque-se no lugar do outro, reconheça os defeitos. Ninguém é 100% perfeito. Quando a Bíblia fala perfeição na Bíblia, Mateus 5,48, sabe o que Deus está querendo dizer? Tenha maturidade. O termo no grego quer dizer makarios, maturidade. Tenha maturidade para discernir as coisas da vida. O que é bom e o que é ruim. Por exemplo, quando você aqui se arrisca pôr o dedo no fogo, quando você liga o fogão, ninguém se arrisca, sabe que vai queimar. Quando você arrisca pôr o dedo na geladeira ou no congelador, você sabe que você vai congelar o seu dedo. Então são coisas que a gente tem que saber separar o que é certo e o que é errado. E aqui vai.
esteja disposto a perdoar. O perdão é fácil, mas é necessário. Qual o capítulo da Bíblia que deixa como exemplo clássico do perdão? Mateus 18. O capítulo inteiro fala sobre perdão. Aí quando você vai para os versos 21 e 22, Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Quantas vezes? 70 vezes 6. Então perdoar. Não é fácil, mas é possível. Bom, evite a primeira briga como? Quando um não quer, dois não brigam. Sejam o quê? Maduros emocionalmente. Essa maturidade Deus é quem dá através do Espírito Santo na minha e na sua vida, em nossa vida. Bom, o que você vê nessa imagem aqui? Aqui do lado direito você vê o homem pensando um monte de coisa, e aqui está a mulher, um monte de coisa, não é isso? Agora veja comigo a próxima imagem. Olha o emaranhado de fio que tem a cabeça da mulher. Ou seja, ela consegue fazer muita coisa num momento só. E a gente faz o quê? Uma coisa de cada vez. Uma vez eu assisti um desenho, e no desenho a pessoa abriu a cabeça do boneco e tocou os fios, né? Eu pensei, seria tão fácil se isso fosse real, né? Tocar o fio do outro e colocar ali, positivo com negativo, ou só positivo com positivo e assim por diante. Mas não é assim. Então a mulher pensa várias coisas, faz várias coisas ao mesmo tempo, e o homem pensa cada coisa no seu devido lugar. Essa é a realidade. Bom, aspecto da felicidade conjugal. Mas se de repente você não conseguir segurar a provocação, ou explodir porque ele contrariou, remedie a situação com espírito de humor. Vocês dêem risada. Quantos aqui já sorriu hoje? Vocês entenderam a pergunta? Quantos já sorriram hoje? Cadê o sorriso de vocês? Deixa eu ver os dentes aí. Eu não sou dentista não, mas pode sorrir. Aí, eu sorri. Como é que foi a semana? A semana foi uma semana trabalhosa, uma semana que teve alegria, teve tristeza, mas nós estamos aqui. Um dia quente, feliz, porque nós estamos na casa de Deus. Temos liberdade para poder cultuar a Deus. Em outros lugares não tem. Bom, abra sua Bíblia em Efésios agora, capítulo 5, 25, 28 e 33. Pode uma pessoa ler para nós esse texto, por favor? Efésios 5, 25, 28 e 33. Quem encontrou o irmão aí, nosso irmão aí, leva para você aí o microfone para você falar. Como se dizia um camarada, né? Microfone para mim é tudo. Um camarada no meme aí no YouTube, que ele foi preso. Ah, você é da Bandeirantes, vai falar com você não, mas o microfone para mim é tudo. Texto de Efésios 5, 25, 28 e 33. Só esses 3 versos. O que dizer? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E aí, qual a palavrinha-chave aí? Amor, só isso. O amor superando tudo. Essa música Amor no Lar, na versão antiga, eu acho que ela fica até melhor um pouco. Aqui no hinário que eu tenho antigo aqui da Bíblia, acho que era 453. Fica assim, ó. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz. Luz, saúde e gozo traz o amor no lar. Aí vem o coro. Com amor. Vamos todos juntos? Com amor. Não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Na choupana prazer. Com amor no lar. Ódio e mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, com amor.
com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar, vida mais feliz terei, em estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Amém? Que beleza? Todo mundo cantando junto? É isso aí. Vamos lá. Fidelidade e a felicidade. Jamais será ideal o amor até que o homem haja abandonando a ilusão de que pode ser sincero pela metade, ou fiel pela metade, ou casado pela metade. Ou seja, ou é 100% ou é nada. E separamos as partes, homem e mulher. Mateus capítulo 19, vocês dizem, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Jesus reforça a permanência e a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Bom, princípios bíblicos da fidelidade. Aliança sagrada, já lembro de Gênesis 2:24. União indissolúvel, Mateus 19, versículo 9. Amor e lealdade. Eu gostaria que alguém lesse para nós aqui, Malaquias 2, verso 15. Isso aqui já foi lido lá. Leia Malaquias 2, verso 15, por gentileza. Vamos lá, Malaquias 2, 15. Quem contou, leia por gentileza aí. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E porque somente um, ele buscava a descendência prometida. Portanto, cuidar de vocês, que ninguém seja fiel para com a mulher da sua mocidade. Perceba aí que aqui, esse capítulo 2, ele começa nos versos 10 e vai até o verso 10 aqui, até o verso 17, orientando sobre a questão do casal, aconselhamentos dentro da palavra de Deus. Então, tanto para o cuidado com a esposa, para com os filhos também. Agora veja aqui, ó, o papel das pequenas atenções na felicidade conjugal. O casal feliz se preocupa um com o outro, tem em consideração um para com o outro, um elogio, um buquê de flores, um cartão no travesseiro, um convite para comer uma pizza e assim por diante. Ou seja, não esquecer das datas comemorativas, aniversário, casamento e outras coisas importantes dentro do relacionamento. Um conselho só para os homens. Atenção, homens, só um conselho para nós, depois um conselho para as mulheres. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Não espere datas especiais para presentear a esposa. Aproveite hoje, presentei hoje, ame sempre, diga eu te amo hoje. Ela é especial para você e ore pela família sempre. Homens, coloque Deus em primeiro lugar. Não seja machista, por favor. Seja um homem equilibrado, com equilíbrio e com tranquilidade. Não seja como homens por aí. Eu falo, eu mando, ou a mulher. Quem manda em casa? Não, ninguém manda. Deve haver equilíbrio entre ambas as partes. Esse negócio de mulher mandar demais, homem mandar demais, nunca é bom, porque lá no Éden não foi assim. Deus criou os dois para ser no mesmo parâmetro. Mas as mulheres modernas de hoje se dizem empoderadas, dizem que não precisa de homem, né? A gente vê nas conversas por aí, nas redes sociais. Então vai lá carregar uma pedra de 100 quilos, vai carregar um saco de cimento, vai encher uma laje, vai subir concreto e descer. Todos precisam de todos. Essa é a comecinha para a mídia social por aí. Então, homens, coloque Deus em primeiro lugar. Ame, procure valorizar a pessoa enquanto a convida. Eu não sei quantos aqui conhecem a irmã Fátima, o irmão Adenir, que é lá da igreja do Jardim Niga. Só buscar aqui. A irmã Fátima, ela foi líder das crianças lá, vai ser enterrada hoje. Uma família muito bacana, muito querida, mas a pergunta é: como
ficará o irmão agora, sabendo que as pessoas vão ser enterradas hoje às 3 horas da tarde? A filha dele mora no Canadá, casada. O outro filho, Isaac, também está casado também, tem uma casa grande, enfim. Então, há pessoas hoje perecendo, morrendo, porque esse ente querido foi. Mas o irmão de mim agora vai contar com as orações de nós como irmãos e irmãs, e a oração da igreja, para que Deus possa comportar ele. Agora, já assistiu esse filme aqui? Já assistiu esse filme? Isso que é uma história bem interessante. Eu não vi o filme, mas eu vi algumas cenas. Aqui, nessa primeira parte, vai contando que ele, como criança, ela tinha um sonho de alcançar o balão, ele prepara, mas a morte separa eles. Mesmo assim, ele continuou, não teve filhos, tá? Aqui é ele, quando estava mais jovem, aí ele foi e ali pereceu. Então, o filme continua, mas apenas um filme que um pastor da nossa igreja, que hoje está na igreja de Campo Limpo, né? Campo de Fora, que é na Associação Paulista Sul, pastor Gessé, ele explicando e mostrando a cena desse filme. Olha, aqui é apenas um exemplo da igreja. Eu estou usando isso aqui como exemplo, mas um exemplo de como deve ser o casal. Um cuidar do outro. Agora aqui temos 10 coisas importantes para a vida conjugal. É viável seguir o mesmo com pedra significativa, nunca é tarde para realizar sonhos, ou seja, porque ali no próprio filme, no próprio desenho, ela tinha um sonho. Mesmo ele não morreu, mas ele mostrou ali a casinha com os balões, conseguiu alcançar lá a montanha com a ajuda de uma criança, tá? Não devemos pensar que estamos velhos demais para viver. Eu vi um vídeo ontem de uma senhora que estava se formando, ela estava terminando o TCC dela como professora de história. Ela tem 70 anos de idade. Então não há limite para você estudar, para você alcançar. Não é pecado da igreja, não é pecado você alcançar os sonhos. É necessário acreditar no impossível. A união faz a diferença. Gerações diferentes podem aprender mutuamente. Como que é a geração de hoje, uma geração das pessoas dos anos 50, 60, 70, 80, que eu estou nessa faixa dos anos 70 para cá. Então foi acompanhando a geração com a geração de 2020. E aí você vai, não quer entrar em mérito, mas se você quer abaixo, você que nasceu de 2010 para frente, ou de 2000 para frente, procure ouvir as pessoas mais experientes, que tem muito a ensinar para a gente. Outra coisa, registrar momentos que pode ser maravilhoso, importante apoiar quem se ama. A aventura pode começar a qualquer momento, não tenha medo de arriscar. Agora um conselho só para as mulheres. Olha aqui na tela. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Cuide de você, cuide da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo. Trate bem com todos os vínculos familiares. Coopere com sua esposa nas suas decisões. Seja sábia. A mulher sábia edifica o quê? A casa. Ore pela sua família e ande sempre junto. O que isso quer dizer? Quando eu disse, às vezes o marido chega do serviço e às vezes ela quer trazer todo o problema, do jeito que ela está, que ela fez a faxina, ela está daquele jeito. Parece que ela colocou o dedo na tomada, né? E foi para cima, né? Beleza parte. Mas acontece. Antigamente usava bob. Quantos lembram disso? Com aquele bob na cabeça. Minha tia usava, minha mãe usava. Na época lá, as jovens faziam. O cabelo estava bonito, viu? Não tinha nada de prancha, não. Era só o bob, só esticava o cabelo e se arrumava com os vestidos. Eu ficava assim, ó, de boca aberta, entendeu? Porque as meninas sabiam se vestir. Hoje está um pouquinho diferente, a mulherada está andando um pouquinho mais à vontade, não vou entrar nesses méritos. Cada um sabe a roupa para usar. Mas, coisa que encantava a mim e os meus amigos na época, a gente era solteiro, era ver uma mulher de vestido comprido, bem arrumada, cabelo longo, a gente ficava assim. E aí, vamos chegar junto? E na igreja a gente chegava ali, e daí a pouco, um saía de mão dada, e era paquera, era beijo, abraço, sem avançar sinal. Hoje em dia, como eu disse, 5 minutos, nem 5 minutos, 2 minutos já sai por aí e já vai embora. Bom, então aconselho, coloca Deus em primeiro lugar, e aí os dois vão ficar felizes. Agora, vamos abrir em Salmo 128 agora, por gentileza. Salmo 128. Eu quero ler com vocês esse texto da Bíblia, Salmo 128, mas na linguagem da Bíblia Nova Versão Internacional. Tá? Me acompanhe, por favor. Em próxima Salmo, deixa alguém ler. Salmo 128. Todo mundo achou aí? Salmo 128 diz assim:
Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras, e ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para com aquele que o teme. Verso 5. Que o Senhor o abençoe dentro de Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para os seus netos e que Israel tenha paz. Outra pessoa lê para mim agora o Salmo 127, por gentileza. Está na sequência aí. Salmo 127, do 1 até o 5. Salmo 127, do 1 ao 5. Alguém lê para mim, por gentileza aí. Cântico dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil não será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Obrigado. Perceba que a real felicidade do casal está aqui, ó. A2, não é um sozinho. É o A e o B junto, né? Eu conheci uma senhora que o nome dela era Felisbina, mas, né? E o nome do marido é Joaquim. Aí, para você que está solteiro e quiser colocar o nome da menina de Felisbina, pode colocar, ou do menino pode colocar Joaquim, né? Aí fica à vontade. Mas, ó, Deus é a felicidade conjugal. A família que teme ao Senhor, anda em seus caminhos, será abençoada e será próspera e será feliz. Salmo 27, nós acabamos de ler, né? A família é uma bênção de Deus para ser edificada no centro. Quem deve estar no centro? Deus, Jesus, Espírito Santo. E aí, vai ter os ensinamentos que vai ser transmitido de geração para geração. A família é como um presente de Deus. E a família é onde começa, a vida começa e o amor nunca acaba. Está aqui. O casal, a família. Pode ser. E tem pessoas que têm um conselho assim: ah, você não arrumou filho ainda, né? Que isso? Você tem que arrumar um filho, 2 filhos. Não vá por esses conselhos. É você e o marido que decide se vocês vão ter filho ou não, com a ajuda de Deus. Esse conselho que tem que encher, procriar, está certo, é bíblico. Mas tem pessoas que consideram: ah, eu tive 2, 3, 4 filhos. Cada filho dentro do seu contexto, da realidade que teve. No século 21 que estamos agora, eu pergunto para a igreja, vamos ser realistas e sinceros. Você tem condições de ter filhos hoje? Mas a mulher jovem que quer ter filhos, 1, 2, 3, 4, 5, isso é questão dela. Que ela vai sofrer para ser cesárea, para ser parto normal, aí é com ela, né? Mas o conselho bíblico é: se tenha um filho, no máximo 2. Se o casal vê que não quer ter filhos, não arrume, para depois a criança não ter dificuldade, não ter sofrimento e assim por diante. Mas peça de Deus o quê? Orientação. Essa é a melhor coisa, tá? E aí, filhos como herança do Senhor. O Salmo declara isso: filhos como herança do Senhor. Mas dentro do nosso limite de condições, tanto para educar quanto para cuidar. Não adianta colocar muitos filhos e depois não ter condições. E depois fica aí a dependência de ajuda financeira do governo, ou ajuda de outras pessoas, batalha. E não é fácil. Quem criou 10 filhos lá atrás, nos anos 70 e 80, é diferente dos de 2025. Não se compara até o ano 2000, que ainda tinha uma forma de educar, de ajudar diferente. De 2020 para cá, as coisas mudaram muito. Pós-pandemia, né? Todo mundo está assim. Então, ó, o Salmo ensina que os filhos são um presente valioso dado por Deus, que os pais devem cuidar, orientar conforme a vontade divina. Tá? Dentro dos, não estou dizendo que é contra o casal ter filho, não é isso que eu estou dizendo, tá? Cada casal deve se policiar, se cuidar, se tem condições ou não de ter filhos. Mas depois não ver por aí, como a gente vê em muitas comunidades, em lugares mais simples ou mais
mais avançado, pessoas que às vezes não têm condições de si e agora têm que cuidar de muitos filhos. Porque a criança, quando pede um biscoito, quando pede uma coisa, ela quer. Nós adultos passamos com qualquer outra coisa diferente. Mas a questão, eu quero isso, eu quero aquilo. Outra coisa, pais, nunca irrite seus filhos. Tanto em Efésios 5 e Efésios 6, que nós temos aconselhamentos para os pais e para os filhos. Agora, se um filho fizer uma pirraça, seja onde for, no mercado, no shopping, onde for, seja uma pessoa enérgica. Não deixe fazer aquilo. Porque se você deixa aqui, depois vai estar dando tapa na sua cara, você não vai estar conseguindo mais educá-lo, coordená-lo por aí. E depois, se você não educa, além da fora educa. Então, eu prefiro o pai e a mãe educar. Não estou falando para vocês se mancar, não é isso. Mas vocês, isso aqui pode, isso aqui não pode, ponto final. É simples assim. Mas, vai de cada paz. Não, que não pode. Não é questão de você. A Bíblia aconselha o quê? Corrigir, com equilíbrio. Não é fazer como os pais no passado, o que fazia com a gente? Tivesse um cabo de vassoura, era um cinto com fivela, era um chicote. Pergunta, quem foi dessa geração? A gente está aqui hoje. Foi bom ou foi ruim? Foi bom. Para nós, a gente está aqui hoje. Hoje, com todo respeito ao nosso país, se tivesse um governo militar hoje, o Brasil não estaria da forma que está. Não vou entrar em méritos, mas vamos avançar aqui. A importância de ter isso aqui, Jesus no lar, tá? Deus como edificador, guia, proteção, harmonia e paz, aprimoramento moral, fortalecimento da união familiar e guia decisões. A família pertence a quem? A Jesus. Jesus deve ser o centro. Não o ser humano ali, seja o psicólogo, seja o conselheiro em educação familiar, o aconselhamento familiar, tudo isso é importante. Mas Jesus deve ser o centro. Quem vai nos salvar? É a associação geral, a associação local? Não, Jesus Cristo. Não é presidente, não é pastor, é Jesus Cristo que vai nos salvar. Claro, ele respeita todas as pessoas, mas é Jesus toda a honra, toda a glória para ele. Proteção espiritual, desenvolvimento do caráter, com Jesus no lar conseguiremos cumprir. No livro Lar Adventista, Lar Sem Sombra, do livro mais antigo, Conselho do Regime do Amor e outros livros tem esse conselho. Com Jesus no lar conseguiremos cumprir 4 pilares da família, de acordo com a perspectiva que frequentemente inclui respeito, isso aqui é importante, respeito a todas as pessoas. Ela pode ser até um andarinho de rua, respeito. Autoridade, seja quem for, respeito. Amor, comunicação e fé. Essas são as 4 coisas simples que a gente fica no nosso dia a dia. Respeito, amor, comunicação e fé. E aí, como colocar tudo isso na prática? Evangelho no lar, oração, conversas diárias, agradecimento e espaço sagrado. Isso daqui no dia a dia, procure fazer em casa. E tem outros amigos que também fazem também. Isso aqui não é conversinha, como diz o outro, conversa para boi dormir, não. Isso aqui é uma coisa prática, todo mundo pode fazer. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. É simples aqui, Evangelho no lar, que é ler a Bíblia. Oração, conversar. E aí, como é que foi o seu dia? Meu dia foi assim, assim. Aí tem uma hora que alguém, mas você fala demais, hein? Mas tem que ouvir. Se a mulher fala muito, deixa ela falar. O homem falar e um escuta o outro. Na verdade, isso chama-se terapia ocupacional. Um escutando o outro. E depois, todo mundo fica tranquilo e vai dar risada. Agradecer a Deus e espaço sagrado. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Logo vamos para casa. Nós estamos aqui de passagem. O próprio Jesus falou que ele está conosco todos os dias, até onde? E aí a gente entende que o fim está próximo. Um dia Jesus voltará para restaurar tudo na terra. Já destruiu o mal e estabeleceu um reino de justiça e de paz. E ele vai voltar a essa terra com poder e glória. E nós pertencemos à família de quem? Tem aquela música, vai ser uma casa de bênção, Eu só esqueci o refrão dela, mas... Isso, minha casa é uma casa de bênção. Então, nossa casa deve ser uma casa de bênção. Então, a gente pertence à família de Jesus. E ele foi preparado lá para nós. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Voltarei para buscar você. Aí minha pergunta. Você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Amém? Agora, aqui tem essa frase. Eu quero que você repita junto comigo. Vamos ensaiar para a gente falar junto. Eu quero Cristo hoje cedo. Deu para pegar? Vamos para todo mundo junto forte agora? Eu quero
Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Por quê? Em breve nós vamos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Qual texto bíblico está escrito isso? Josué 24, 14 e 15. Para nós finalizar, por favor. Alguém lê para nós esse texto aí. Josué 24, 14 e 15, para a gente fechar aí. Josué 24, versículo 14 e o verso 15. Quem encontrou, leia por gentileza. Obrigado por você ter participado hoje, tá? Porque assim fica melhor eu mais a minha garganta. Josué 24, 14 e 15. Isso, pode ler. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, Dalem, Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E então, Josué, nós estamos falando desse trimestre, orientou o povo de Deus a escolher quem vocês vão servir, a Baal ou o Deus verdadeiro. Tem alguma diferença para o dia de hoje, lá atrás do dia de hoje? Não, é a mesma coisa. Hoje Deus fala, filha, a quem vocês vão servir? Devemos servir ao Deus dos céus, que criou os céus, que criou a terra, que enviou Jesus para morrer, para nos salvar, que subiu ao céu e vai voltar como Rei e como Senhor dos Senhores. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa realidade no dia a dia. Lembre-se, todo casal entre quatro paredes, é Deus e você e quem sabe. Você pode ouvir aconselhamentos de pastores, de pessoas preparadas em qualquer área, mas só Jesus e vocês que sabem o que passa lá dentro. Então coloque Cristo em primeiro lugar, mesmo que venha as crises, venha a dificuldade, não deixe de amar Jesus, amar a sua palavra, obedecer à lei de Deus e se preparar para a volta de Cristo e preparar outros para a volta de Jesus. Amém. Porque esse ano de 2025 foi um ano de muitas coisas, idas e vindas, mas Jesus voltará em breve. E vai reunir a família dele nos quatro cantos da terra, para nunca mais se separar. Enquanto a Ana canta uma música bem conhecida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Venha desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. E deixe Jesus ser o centro de sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Mas sem
lugar. Você que como eu não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar da vida para que possa lhe salvar seu amor. Não mede altitude nem distância, ultrapassa o pecado e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Amém. Meu apelo para você essa manhã é o seguinte: eu sei que tem várias famílias aqui hoje, como a minha também, estou apresentando. Mas há alguém que deseja vir aqui no altar de Deus, colocar a sua família nas mãos de Deus, colocar aquele filho seu que não está aqui na casa do Senhor, aquele filho afastado, aquela filha afastada, ou quem sabe o seu marido. Você deseja vir aqui à frente? Vem aqui, eu quero orar por você. Como a Ana cantou, só Jesus. Enquanto vocês vêm, fica desse lado aqui. Vou pedir para o Gabriel colocar a música aí para mim, por gentileza, da Aline Barros, Família. Só um trechinho dessa música. A Ana cantou uma música excelente para o nome de Jesus, que é o Cinto. Põe só um trechinho dessa música aí, eu e minha família servimos ao Senhor. Coloca aí, por gentileza. Porque sem o amor de Deus a gente não consegue desfrutar nada. Eu sei que cada um de vocês aqui pode ficar desse lado aqui, esse lado fica à vontade, mas vem aqui no altar de Deus. Nossa vida, restaurá-los em todo o sentido, espiritual, físico e emocional. Eu sei que há pessoas aqui que é só você que é cristão, ou só você que é cristão, mas você pode ser uma bênção para a sua casa. A Bíblia diz: creia em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então vamos colocar nossa família nas mãos de Deus, nossos amigos, colocar o nosso país, colocar a cada um de nós aqui, colocar os líderes do ano que vem, de 2006, e colocar o pastor Pedro também nas mãos de Deus com a família, e todos nós que possamos cada dia nos preparar para a volta de Jesus. Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu essa manhã aqui. Que temos a vida da Tua Palavra, ter estudado sobre esse tema, segredos para uma família feliz. E o segredo é ter Jesus na mente, no coração e obediência à Tua Palavra. Abençoe cada família que veio aqui à frente, cada jovem, cada criança, cada representado, que receba a bênção do Senhor em todas as áreas da vida,
e o preparo para a volta de Jesus. Pai amado, perdoe nossos pecados. Obrigado pelos minutos que passamos. Derrama sobre essa igreja o teu Santo Espírito e continue abençoando a cada um, individual ou coletivamente. Pai, que seja uma bênção por onde quer que for. Dá-nos a tua graça, o teu perdão e a tua paz. E assim, todos juntos, vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, um bom almoço, um bom sábado, e que os anjos de Deus protejam todos nós, em nome de Jesus. Amém.